Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e nesse vídeo eu vou falar sobre curiosidades do Chaves, o seriado Chaves, e também por que o seriado chegou ao fim. Agora, vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês deem aquele like da hora, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade do canal, beleza? Agora sim, vamos lá. No dia 20 de junho de 1971, foi ao ar o primeiro episódio de Chaves, no México. E ele era apenas um quadro do programa do X-Pirito. E é isso aí, galera. Agora, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Não, cara, brincadeira. No início do seriado, os personagens não tinham suas características clássicas. Seu Madruga não era pai de Chiquinha. Ele morava na casa de Dona Florinda e vendia balões. Sr. Barriga não era o dono da vila. Ele era apenas um zelador. E Dona Florinda não usava bobs. Ela usava McDonald's, né? No fim de 1978, Carlos Villagrán, o Kiko, decidiu sair do seriado do Chaves para ir até um seriado da Venezuela porque ele iria ser um astro de lá. E os últimos episódios com o Kiko foram aqueles de Acapulco. Tanto que a canção Boa Noite Vizinhança, que eles cantam lá em Acapulco, naquela fogueira, na praia e tal, é uma homenagem ao Kiko, ao Carlos Villagrán, que estava saindo, deixando o seriado. E essa canção foi composta pelo próprio Roberto, o Chaves. Meus amigos, boa noite, vizinhança. No episódio Vamos ao Cinema, Dona Florinda ela fala que o Kiko foi morar com uma madrinha rica. Isso era apenas uma justificativa para explicar a ausência do Carlos Villagrán, do Kiko, no seriado. De acordo, mas por que não foi com seu filho? Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. Em 1979, Ramon Valdez, o Seu Madruga, ele também recebeu uma proposta para ir no mesmo seriado que o Kiko foi, lá na Venezuela. Então ele também saiu do seriado Chaves, e aí o Roberto Bolanhos... Bolanhos? Então o Roberto Bolanhos... Bolanhos. Então o Roberto Bolanhos, ele decidiu criar o restaurante da Dona Florinda. Então o restaurante da Dona Florinda só existiu a partir deste momento. E essa criação do restaurante foi só para preencher os buracos que estavam lá no seriado com a ausência do Kiko e do Seu Madruga. Mas aí, em 1981, Seu Madruga retorna ao seriado Chaves e fica até 1983. Em 1974, Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, ela ficou grávida. E aí ela teve que se afastar do seriado. Então, na trama, eles colocaram a desculpa que a Chiquinha foi viajar na casa das tias, lá no interior. Chegou uma carta para o senhor. Como foi a Chiquinha que mandou? E onde está? Numa fazenda. Não se lembra que o senhor mandou lá passar um fim de semana com as tias? No fim da década de 80 até 1992, o seriado Chaves voltou a ser apenas um quadro do X-Pirito. E no Brasil ele tinha o nome de Clube do Chaves. É o Clube do Chaves na TV. Lá vem o Chaves, 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 Clube do Chaves. A Bruxa do 71 levou esse nome porque a atriz Angelines Fernandes começou a trabalhar com Bolanhos em 1971. Então esse nome foi uma homenagem à atriz. E aí, quando teve o seriado do Chaves, eles colocaram a porta da Bruxa do 71 como 71 para ter sentido tudo. Na década de 90 teve um boato na imprensa brasileira de que um avião com todo o elenco do Chaves caiu e todo mundo morreu. Esse boato é mentira, por isso é um boato, né? Nunca houve esse acidente. Edgar Vivar, o Sr. Barriga, ele era médico antes de ser ator. Maria Antonieta se casou em 1972 com o produtor de televisão Gabriel Fernandes. Ele era o responsável, ele era a voz, ele era o locutor que falava aquela seguinte frase quando começava o seriado na versão mexicana. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Em 1978, Roberto e Dona Florinda, a personagem Florinda, Dona Florinda, é o mesmo nome da atriz que chama Florinda, então para vocês não confundirem. Em 78, Roberto e Florinda começaram a namorar e 25 anos depois eles se casaram, mais ou menos em 2004. Mas antes do Roberto e da Florinda namorarem, Florinda teve um caso com o Carlos Villagrán, o Kiko. E aí talvez seja por esse motivo, um dos afastamentos do Kiko e do Chaves, por mais de 20 anos que eles se afastaram, então esse é o principal motivo. O ator Horácio Bolanhos, que interpretava o Godines, era irmão
do Chaves, irmão do Roberto Bolanhos. Mas ele veio a falecer em 1999. O nome original do seriado é El Chavo, na versão mexicana, que quer dizer menino, moleque, mas aí quando foram traduzir para o português ficou Chaves, porque eles não acharam nenhuma palavra que combinasse, porque senão ficaria o menino, o moleque, e aí não ia ficar tão legal. E aí eles colocaram Chaves. A música que toca quando o professor Girafales e Dona Florinda se encontram toda vez se chama Tema de Tara, que é a música do filme E o Vento Levou. Desde 1995, Maria Antonieta de las Neves tem os direitos autorais da Chiquinha, da personagem Chiquinha, porque o Roberto esqueceu de renovar os contratos e aí ele acabou perdendo os direitos da personagem. E aí quando eles quiseram colocar a personagem no desenho animado ou fabricação de bonecos, essas coisas, não pôde porque os direitos estão com a Maria. E algumas outras curiosidades bem interessantes, os personagens Sr. Barriga e Nhonho é o mesmo ator, Edgar Vivar. Popes e Dona Florinda também são a mesma atriz, Florinda Mesa. Chiquinha e Dona Neves, que é a bisavó de Chiquinha, também são a mesma atriz, Maria Antonieta de las Neves. E tem um episódio que aparece o pai do Kiko, que também é o Carlos Villagrán. E uma entrevista com Rubem Aguirre, o professor Girafales, ele revela os principais motivos do término do seriado. As saídas de Kiko, Chiquinha e Seu Madruga foram decisivas para o fim do seriado. Que sem os três não dá pra fazer mais nenhuma. E aí o Roberto ele reuniu os produtores, os diretores, o elenco em uma reunião e ele disse que ele queria terminar com o seriado no auge. Porque ele queria que todos lembrassem dos personagens e ele falava que não dava mais para os atores fazerem papéis de crianças, porque no seriado eles têm em torno de 7 a 10 anos e não dá para fazer isso porque os atores já estavam com mais de 40, então ele queria terminar o seriado. E aí o Carlos Villagrán e o Roberto começaram a brigar também, ficaram discutindo, se afastaram por anos por conta da Florinda. A Chiquinha teve aquele problema que ela quis registrar a personagem como autoria dela. E o Seu Madruga, que era muito fiel ao Kiko, ao Carlos Villagrán, e também saiu junto com ele, foi até aquele seriado da Venezuela, depois acabou voltando. Mas todos esses motivos foram essenciais para o fim do Chaves. Chaves chegou ao fim em 1980 e teve em torno de 292 episódios. Mas aí Chaves continuou como um quadro do X-Pirito até mais ou menos 1992. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistirem, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, curtam, compartilham, ativem o sininho de notificações e nos sigam no Instagram. Semana que vem, Raio Comics, e na outra estarei aqui de volta com Raio TV pra vocês. Valeu!